Hoje a gente prossegue aqui em Mateus e mais uma parábola. Essa é a parábola apocalíptica do servo mau. A gente viu antes a parábola apocalíptica da figueira. Você lembra? Tá tudo gravado aqui na plataforma. E hoje eu dou sequência ao que eu tinha deixado no verso 44 de Mateus 24, que é onde Jesus diz: por isso, por causa do fato de que vocês não sabem o dia, não sabem a hora, não sabem o tempo, não sabem a época. Por isso, significando, porque não há cronologia, porque não há certezas dadas a ninguém, nenhum anjo de nenhuma dimensão, de nenhuma casta, de nenhuma categoria, de nenhuma federação celestial, de nenhum principado dimensional. Ninguém sabe o dia, a hora, a época. Não. Foi por causa disso que milhares e mesmo milhões de pessoas entraram em canoas furadas no curso da história. E os que pularam com elas na canoa ou no barco de piratas furado, afundaram com os seus tesouros e perderam tudo aí no coração dos mares da história. Então não entre nessa. Tem muita gente que só fala nesse tema porque é um tema que, falado recorrentemente, produz obsessão, produz fanatismo, produz, portanto, engajamento incomparável e produz aquela loucura frenética que faz o discípulo fanatizado sair andando por aí querendo agarrar todo mundo para jogar dentro da canoa furada do barco vazado. Então, Jesus diz: por isso, ficai também vós apercebidos, porque vocês não sabem o tempo, hora, data, cronologia, não há nenhum relógio divino marcando com nenhuma precisão essas ocorrências e acontecimentos, e foi por causa disso que no curso desses 2000 anos, um monte de gente que, mesmo sabendo, ouvindo e tendo a advertência que Jesus fez quanto ao fato de que não se deveria brincar de marcar dia, mês, hora, época, tempos ou qualquer outra coisa, que isso é algo para a gente saber que vai acontecer e viver. Por outro lado, sabendo que a gente não sabe quando vai acontecer, só sabe que vai, mas não sabe quando vai. Portanto, o modo de viver é aquele que eu já disse que eu aprecio na declaração de Lutero, embora eu discorde dele num monte de outras coisas, mas eu aprecio a declaração dele que dizia: eu vivo como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Esse é o espírito de quem vive apercebido, olhando na direção certa. Quando essas coisas começarem a acontecer, erguei os vossos olhos, cada vez mais cheios de esperança, porque a terra vai estar cercada de mazelas e de misérias, mas vocês olhem para cima e não se deixem abater, nem enterrar, nem controlar, nem negativizar. Ao contrário, busquem a esperança e a exultação que da esperança decorre. E vivam com força, com veemência, com coragem de ser, com espírito de consolação, trabalhando para retardar qualquer que seja a profecia, repetindo pela milésima vez, porque a profecia das malignidades, dores, ais e pragas não quer se cumprir. Ela quer ser evitada pela conversão individual, social, coletiva e humana, portanto, universal. Tanto mais quanto pessoas ganhem essa consciência e trabalhem contra a iniquidade nesse mundo, promovendo o amor,
mais a gente maceta a perversidade apocalíptica e dá chance às pessoas, como diz o apóstolo Pedro, posto que ele, o Senhor, não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Posto que o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha aqui para mim. Então ele diz no verso 44, por isso, por causa da total falta de certeza, assertividade, conhecimento, cronologia ou marcos que definam qualquer coisa, porque não existe relógio escatológico de Deus com precisão de nada, porque tudo que Jesus disse foi: prestem atenção nos sinais, nas evidências, para ver se está chegando um tempo de chuva, se está chegando é o verão, se é o inverno, a primavera ou o outono, qual é a estação que vocês estão vivendo, para vocês saberem também ler a gravidade dos ventos, dos tempos, dos sopros históricos, das convulsões, da gravidez da humanidade, discernindo o tempo e a hora desse parimento. Como diz o Apocalipse, quando essa mulher da humanidade parir o Filho do Homem aos sentidos universais. E é nessa direção que você vem me acompanhando. E eu estou aqui ensinando de todo o coração e com toda honestidade, ensinando as pessoas a aprenderem a viver durante esse interregno, durante esse tempo, entre o seu berço e a sua sepultura, ou o dia em que você for tomado, o dia em que você for levado, ou tomado para ele, porque ele virá com poder e grande glória, como temos visto, e isto não falhará. Por isso, ficai também vós apercebidos, vigilantes, porque a hora em que não cuidais, a hora do descuido, a hora da distração, a hora em que a grande maioria vai estar olhando em outra direção, o Filho do Homem virá. Embora o mundo esteja cercado de sinalizações, a maioria vai ficar cínica, é o que o Apocalipse diz. O Apocalipse diz que apesar de todas as calamidades, 2 vezes ele repete, os seres humanos, a humanidade, fechou os olhos e os ouvidos e o coração, e se embruteceu, e se tornou cínica diante de todas as evidências. Isso é que é o pior, porque a acumulação de sinais, de expressões, de manifestações, de profecias de mímica cósmica, geopolítica, natural, através das hecatombes, as profecias sísmicas, sociológicas, econômicas, as pandemias, tudo que vai acontecer numa simultaneidade enorme, mesmo sendo de uma gravosidade imensa, não fará naturalmente com que as pessoas prestem atenção, fiquem apercebidas. E é aqui que a gente continua essa sequência. Na parábola da figueira, a advertência principal é essa. Vai ter uma geração que vai ver tudo simultaneamente acontecer, mas não é a geração que viu o Estado de Israel ser estabelecido em 1948. Você tem visto comigo a falácia dessa construção escatológica, a falácia enganosa e mentirosa, e como ela já se arrebentou todinha de 1948 para cá. É que as pessoas não querem dizer para você quantas previsões eles fizeram em cima disso que deram no oposto, em nada. Portanto, não é esse o sinal. O sinal são outros muito maiores. O apóstolo Paulo disse que o grande sinal era a apostasia da fé.
Paulo disse, era que você praticamente não encontraria mais no mundo gente com fé genuína em Jesus, sincera, pura, simples. Ao contrário, todo mundo afastado. Apostasia, apostates, significa se distanciar de, cada vez mais longe do evangelho original. Esse é um sinal forte e provavelmente principal. Isso nos cerca cada dia mais e está piorando. A gente enxerga isso, eu vejo, e sou esbofeteado por essa realidade o tempo todo. Jesus também disse, porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? É uma pergunta retórica para cuja resposta se dá uma negativa. Não vai encontrar fé na terra. Vai encontrar é apostasia, muito cristianismo sem Cristo. Muito crente sem Jesus, muita Bíblia sem Evangelho, muita igreja sem amor, sem Deus, sem quebrantamento, sem serviço, sem temor, tremor, sem reverência, sem piedade, sem compaixão, sem misericórdia, apostasia. E foi ele que disse também, por se multiplicar a iniquidade, mais do que no planeta todo, na igreja da apostasia, da mentira. Por se multiplicarem as Jezabéis, por se multiplicarem as prostitutas cultuais, por se multiplicarem as promiscuidades e os abusos, por se multiplicarem os abusadores de criança, por se multiplicarem os ladrões, os roubadores em nome de Deus, por se multiplicarem os manipuladores políticos, por se multiplicarem aqueles que fazem conluio entre religião e Estado, monarquias e Estado, reis, realezas, príncipes e oligarcas ou autocratas e o Estado, por haver uma dominação absoluta do dinheiro, do poder e da fama no coração das pessoas, por se multiplicar a iniquidade onde deveria haver equidade, verdade, justiça e amor, mas ao contrário, pela instalação da antítese de todas essas coisas, Jesus diz que algo vai acontecer. O quê? O amor se esfriará de quase todos. Portanto, esses são os sinais que a gente tem. Mas ninguém tem dia marcado. E não tendo, ele diz, por isso ficai também vós, todos, discípulos, apóstolos, quem quer que seja, também inclui todo mundo que esteja interessado. Apercebidos, vigilantes, porque a hora em que não cuidais, em que não estejais prestando atenção, na hora da distração e da diversão absoluta do olhar, da percepção, da interpretação, da descrença, da frieza, do cinismo, nessa hora o Filho do Homem virá, quando ninguém estiver esperando. Aí começa aqui a segunda parábola apocalíptica. A primeira foi a da figueira e esta é a do servo mau, que inicia no verso 45 do capítulo 24 de Mateus. Quem é, pois, Jesus pergunta outra vez, esse pois evoca o contexto anterior. Quem é, pois, por causa disso tudo que eu estou falando, do perigo, da distração, da vigilância, da acomodação, do sentimento de posse, de controle, de dominação, de representação única, exclusiva e autorizada do reino de Deus entre os homens, por causa dessa arrogância, por causa dessa supremacia, por causa dessa atitude de controle dos oráculos divinos, por causa dessa manifestação demoníaca, eu diria e afirmo e repito, demoníaca, de que vocês têm o controle sobre a hora de Deus, as coisas de Deus. Vocês é que sabem quando as coisas vão acontecer. Por causa dessa presunção é que alguns vão se sentindo donos. E de alguns a gente passa para milhares. E de milhares a gente passa para milhões.
que se sentem donos de Deus, donos do nome Jesus, donos da marca, donos da franquia, donos da representação, donos, portanto, da grana dada e arrecadada em nome de Deus, donos de qualquer que seja a realidade de Deus. Eles são aqueles que dizem: de Deus só nós sabemos, só nós entendemos. Donos de um eleicionismo demoníaco também, que os faz colocarem outros sob juízo, inferno, afastamento de Deus, porque não são do mesmo lugar, porque não têm os mesmos cacuetes, nem trejeitos, nem modos, nem falam com a mesma semântica, não se comportam do mesmo modo, são pessoas diferentes, mas eles têm essa ousadia que cresce e que os faz se sentirem os servos proprietários. Eles acham que porque passou algum tempo e Jesus não voltou, o Filho do Homem não veio, eventualmente, para alguns é melhor que ele nem volte. É bom que fique esse suspense. Você está me entendendo? Eu vou repetir. Para algumas pessoas, esse aparente atraso de Jesus, esse interregno de 2000 anos é até interessante. Eles não têm vontade que Cristo venha. Eles gostam é da demora, porque na demora eles se apresentam ao mundo e ao povo e a todos ignorantes como sendo os representantes de Deus. E é daí que vem essa exploração absoluta. São esses que dizem de si mesmos: nós somos servos de Deus, e tratam o resto da humanidade como se fossem capatazes do mundo, exatores dos outros, que são todos escravos deles próprios. É o que Jesus prenunciou e profetizou que aconteceria nesse interregno. Você já viu comigo aqui várias profecias do intervalo, de como ele disse que iria haver um hiato. Também não disse a duração do hiato, só disse que era longo bastante para fazer mesmo as melhores pessoas surtarem. Como ele mesmo diz, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Essa espera entre a ida dele aos céus e a volta dele para a humanidade, que para nós já tem 2000 anos, do ponto de vista, todavia, da duração da Terra, foi ontem. A Terra tem 4 bi e 500 milhões de anos, mais ou menos, de existência. O planetinha aqui. Jesus subiu aos céus outra vez faz 2000 aninhos. 2 minutos atrás, quando você compara com a criação, o surgimento do planeta, desse corpo celeste chamado Terra. Quando você compara isso com o aparecimento da vida no planeta, a vida apareceu há muitos milhões de anos atrás. Outra vez, em relação ao aparecimento da vida, a espera por Jesus são alguns minutos a mais. Se você chegar e puxar essa referência para cá, não, a Terra não. Mesmo antes de haver história escrita que a gente conheça, desde que os olhos humanos se abriram, e os humanos enxergaram os céus e olharam para cima e disseram: eu sou porque Ele é. Tu és. E nós fazemos um todo. Essa consciência de eu, desde que ela apareceu aqui, há milhares de anos atrás, quando comparada com os 2000 anos do intervalo da espera pela volta de Jesus, também não é nada. Foi outro dia. Outro dia. Entre Abraão e Jesus foram 2000 anos, mais ou menos, pouquinho só para lá. Não é nada, 2000 anos. Essa humanidade pós-diluviana,
De acordo com as cronologias bíblicas, judaicas ou cristãs ou whatever, tem 4.500 anos de existência, é outro dia. É bobagem. Eu, por exemplo, já nem me interesso mais por arqueologias de 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, ficou tudo coisa de berçário. Meu interesse é só por coisa de 10, 12, 13, 15, 20 mil anos atrás. Aí eu digo, uau, tá começando a me interessar. A sofisticação humana, o que já eram capazes de fazer, a história tem que ser toda reescrita. Essa história que tá aí é uma história bestial, de tão boba, de tão idiotada, de tão negativa e negacionista. Uma supressão de coisas extraordinárias que a fariam a mente humana abrir imensamente. Mas o contrário, o esforço é todo para fechar. Aí chega gente, chega arqueólogo dizendo para você, em nome de Jesus, que o mundo foi criado há 7.000 anos atrás. Ah, vai brincar com outro garoto. E a grande maioria dos religiosos. Se você for falar com um rabino judeu, conservador mesmo, ele vai dizer essa historinha. O mundo foi criado em 7 dias de 24 horas há 7.000 anos atrás, foi que começou a bagaça. Aí eles se acham importantíssimos. Nós é que sabemos, e toda a história da revelação de Deus, falando aos homens, está contida na Bíblia. Fora da Bíblia, Deus não tem palavra. Isso é de uma arrogância inominável. Alguém que creia nisso, que Deus está preso aqui, de capa a capa, e que fora daqui Deus não fala, e que o que Deus tem para o homem é aquilo que a gente consegue aprisionar em letras, que, como diz o apóstolo Paulo, matam ao invés de vivificarem. É, todavia, algo de uma presunção tão grande, especialmente porque isso induz todo mundo a dizer: quem não sabe o que eu sei, quem não lê o que eu leio, quem não tem o livro que eu tenho, um livro que eu tenho, e quem não conhece a narrativa desse livro que eu tenho, está perdido, está fora. E Deus não está nem aí, porque ele só está interessado em gente que lê esse livro e frequenta a casinha dele. Os que não frequentam, que são 99% da humanidade, ou os que não têm um livro, ou não leram um livro, ou nasceram longe do livro, ou não sabem nem da existência do livro, ou não sabem nem do nome Jesus aplicado a alguém como Jesus ou Cristo o foi, e se revela como sendo nas narrativas dos evangelhos que chegaram a nós. Eles dizem, portanto, desses, se não tiverem pelo menos a informação desse nome, se não chegar lá o nome J-E-S-U-S, está todo mundo perdido. Gente, isso é de uma manifestação tão diabólica, tão reducionistamente satânica, tão eleicionistamente fatalista, tão nojentamente arrogante, tão desumana, tão imbecil, que eu não tenho nem palavras para descrever o horror dessa concepção, que para mim é absolutamente nojenta, e todo mundo sabe disso. Jesus nos conta aqui uma parábola que diz o que essa presunção produz no coração de pessoas que começaram discípulas e terminaram diabas.